E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 4. E antes da gente ler, eu quero orar. Nós vamos ler do versículo 35 ao 41. Nesse começo, abra sua Bíblia e aí nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te convidamos, Espírito Santo. Essa casa é tua, nós somos teus. Nós estamos aqui por um único motivo, que é te honrar, que é glorificar o teu nome, que é te render todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor que merece tudo isso. Nós somos pecadores, apesar disso, Deus, o Senhor deseja ouvir realmente, como o Vitor falou no começo, o Senhor deseja ouvir o nosso louvor e a nossa adoração. E que nessa noite, Deus, nesse momento, os nossos corações estejam voltados ao Senhor. Que a tua voz fale conosco. Que toda distração não permaneça nesse lugar. Mas que a nossa mente possa estar cativa ao Senhor. Agora, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Ministra o que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Nos leva, Deus, a te conhecer mais e mais profundamente, Pai. Em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença, Deus, pedindo que o Senhor fale através de mim, Deus, que em nenhum momento seja eu, mas seja o Senhor, ó Pai. O Senhor tem liberdade neste lugar para fazer o que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler lá, Marcos 4, versículo 35. Certeza que você já... Obrigada. Certeza que você já leu esse texto, se não você ouviu. E ele fala assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. E deixando a multidão, olha aqui, deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficavam apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E apesar de você já ter lido esse texto, com certeza, pelo menos já viu um desenho, já ouviu alguma coisa sobre isso. E eu posso falar aqui de que Jesus é um homem que cumpre promessas. Eu posso falar que Jesus, ele vence as tempestades ao nosso lado, e a gente vai falar também um pouco disso. E eu posso falar sobre as circunstâncias, a tempestade, a chuva que sempre vem, mas eu não quero falar nada disso agora. Eu quero que você se atente ao último versículo que eu li. Porque eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar essa semana, né? Sobre o que o Senhor quer falar? E Deus me trouxe eu estava lendo a Bíblia essa semana, e Deus me trouxe essa pergunta. Ó, próximo, versículo 42. Ah, não, é esse mesmo. Quem é este? E se você estiver anotando, esse é o tema da palavra. Quem é esse? Porque os discípulos viram aquilo e eles ficaram tomados de pavor, a Bíblia fala, e eles começaram a falar: quem é ele? Quem é esse que o vento e o mar obedecem? E eu quero que você fique com essa pergunta, porque nós vamos falar, porque essa é a pergunta mais importante. Porque nesse momento aqui, os discípulos perguntaram isso diante de um milagre. Você já viu no meio de eu nunca estava num barco, no meio do mar, que estava lá revoltado. Não vivi isso. Hã? O pessoal que mora na praia sabe, né? O Leonardo tá aqui dando. Mas eu não estava no meio de uma tempestade e de repente vi alguém falando: aquieta mar, para vento, e o negócio... Foi isso que aconteceu. Eles estavam habituados ao mar. Eles estavam habituados àquilo. E
a gente pode falar aqui, puxa, que Jesus cumpriu, porque aí os discípulos acordam Jesus dormindo, né? Aquele tempestade pegando fogo, o negócio, o barco mexendo, a água invadindo e Jesus lá no soninho, né? E aí os discípulos acordam Jesus e falam para Jesus assim: ô mestre, você não importa que a gente morra? E acho que o primeiro pensamento de Jesus foi assim: eu falei lá no começo, vamos lá para o outro lado. Ninguém falou que vocês vão morrer, vocês vão chegar no outro lado. Mas a pergunta era: quem é esse? E aí eu quero que você vá um pouquinho mais para frente em Lucas 7, 48 ao 50. Jesus está lá, Lucas contando, né? Jesus estava na casa de Simão e de repente chega uma pecadora e unge os pés de Jesus. E ele fala assim no versículo 48, em seguida Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é esse que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Mais uma vez perguntando, eu fico imaginando, eu sou jornalista como a Maressa, minha colega de profissão. Ela foi minha estagiária, gente, eu tenho o maior orgulho, eu vejo ela na TV e falo: olha lá, que legal. E a gente gosta de contar histórias, né? O jornalista, ele gosta de contar histórias. Eu imagino que naquela época, naquele momento, não tinha WhatsApp, não tinha outras formas, mas imagine o burburinho que as pessoas falam: cara, quem é ele? Quem é esse cara que tá chegando e movendo um monte de coisa? E de repente cura um aqui e diz que perdoa aqui. E o que tá acontecendo? Quem era ele? E aí, se a gente for para Lucas 5, em outra passagem, quando Jesus ele vai curar um paralítico, diz versículo 20 ao 26, fala que observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é esse que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? E aí Jesus, ele fala para o paralítico: olha, o que é mais fácil? Ele fala, né, para as pessoas ali: o que é mais fácil? Eu perdoar pecados ou eu dizer para o paralítico: levanta e anda? Então tá bom, levanta e anda. E aí o paralítico é curado. Então existia, naquele momento, muita gente perguntando quem era ele. Quem é esse? Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que perdoa pecado? Quem é esse que os ventos obedecem? Quem é esse que sabe tudo? Se você for ler, depois a gente vai ler lá na frente, João 4. Jesus está lá no poço, vem a mulher samaritana e ela fala assim, quando ela volta, é um resumo, tá? Depois vocês estudam o versículo. Ela volta para o povo e fala: gente, venham ver, ele falou tudo sobre a minha vida. Será que ele não é o Cristo? Quem é esse que sabe tudo? Quem é esse que não condena uma adúltera? João 8, tá lá a mulher adúltera. As pessoas chamando Jesus: olha lá, vamos apedrejar a mulher adúltera. E aí Jesus fala o quê? Aquele que não tem pecado, atire uma pedra. E de repente, ninguém tá lá mais. E ele fala para a mulher: ué, cadê aqueles que te condenavam? E a mulher fala assim: ninguém me condenou, Jesus, ninguém tá aqui. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Mas quem era aquele homem que tinha o poder de perdoar e de não condenar uma adúltera? Quem é ele? Quem é esse? Essa pergunta permeia na minha mente, me permeou na minha mente essa semana muitas vezes. Quem é esse? A resposta para essa pergunta, ela define o nosso futuro. Sabe por quê? Porque ver um milagre é muito bom. Você já viu um milagre?
É muito bom ver o milagre. Viver um milagre é melhor ainda. Você ser curado, você pedir alguma coisa, você já teve alguma coisa que você pediu para Deus, Deus te deu? Amém? Eu peço vaga até para estacionar e Deus me dá. Verdade? Eu vou no shopping. Um dia eu fui no shopping ali, foi o ápice. Eu falei, Deus, o Senhor me ouve mesmo. Véspera de Natal. Shopping socado. Entrei, tem aquelas plaquinhas, quantas vagas tem? 0, 0, 0, 0. Eu falei, pra mim eu só preciso de uma. Tá tudo certo. Vamos lá, Jesus, onde que tá minha vaguinha? Acredite ou não, a vaga tava na porta. A primeira vaga na porta. Eu falei, nossa, vocês são muito mimadinha do Senhor, hein? Jesus ouve. Você já viveu um milagre, alguma coisa? O sobrenatural é muito bom. Você já viu o sobrenatural de Deus acontecer na sua frente? É muito bom. O milagre é muito bom. O poder é muito bom. Mas é a revelação que sustenta a nossa fé quando a gente não está vendo nada. E é por isso que essa pergunta ela é tão importante, porque ela vem com a revelação de quem Ele é. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de caminhar com Jesus, de permanecer firme na nossa caminhada com Jesus. Porque a gente se acostuma com o poder, a gente se acostuma com o milagre, a gente quer isso. E Jesus, apesar de todas as coisas que nós vimos e nós vamos ver mais, Ele não é o gênio da lâmpada. Não é que a gente fala, Deus, eu preciso. Ele não é um McDonald's que você chega e pede rápido. Ele tem tempo para as coisas. E aí, quando a gente não está vendo o milagre, e eu não sei se você tem alguma oração, eu tenho, que você ora há muitos anos, ou que você ora já há um tempo e fala, Deus, parece que o Senhor não está ouvindo essa parte, o Senhor ouve tantas outras, o Senhor me dá vaga, mas o Senhor não ouve isso. Mas é a revelação de quem Ele é que sustenta a nossa fé. Não é só um milagre. Quantas pessoas viram milagres naquela época de Jesus? Quantas pessoas veem milagres hoje? Quantas pessoas viram demonstração de poder? Mas é a revelação. Anote isso. Preste atenção nisso. É a revelação que muda a nossa fé. Porque chega um dia que tem tempestade. Chega um dia que às vezes você vai lá, nossa, parece que está tão difícil caminhar com Jesus. Mas é no dia que a dificuldade vem e a gente não está imune. Jesus falou que a gente teria aflição. Não falou? Falou. Que a gente lembra quem Ele é. E que a gente não serve Ele simplesmente para ter milagre. A gente não serve Ele simplesmente para ver poder. A gente serve Ele por quem Ele é. Amém? E aí, eu quero que você abra. Deixa eu só, porque eu mudei toda a ordem enquanto eu estou falando aqui. Em Mateus 16. Mateus 16, a partir do versículo 13. Então Jesus faz uma pergunta. Estava todo mundo dizendo, querendo saber quem era Ele, né? E ele faz pergunta para os discípulos, falando assim, quando Jesus chegou à região de Cesareia, Mateus 16, 13, consultou seus discípulos e falou, gente, quem as pessoas dizem que eu sou? Que o Filho do Homem é? E aí, o que estão dizendo por aí a meu respeito? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e ainda há quem diga que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, e vocês? E para vocês? Quem eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, pelo meu Pai, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando, só dando um xizinho aqui, quando
Jesus fala assim, olha, e sobre esta pedra, ele não estava falando sobre Pedro. Ele estava falando sobre essa revelação que Pedro tinha tido. É sobre esta pedra que a minha igreja é edificada. A igreja de Jesus ela é edificada pela revelação de quem ele é. E é por isso que, ultimamente, Deus tem me levado, eu tenho orado há anos por algumas pessoas, pela conversão de algumas pessoas. Meu pai é um deles que eu oro. Olha, eu não sei nem quando é que eu comecei a orar. Eu fui para a igreja com 4 anos, então faz muitos anos. E a minha oração ultimamente, Deus tem me incomodado a orar sobre isso e falar, é Deus, Ele precisa de uma revelação de quem o Senhor é. Não tem como largar quando você tem revelação. Pedro aqui fala assim, Jesus, Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Não tem, o Senhor essa é a revelação. Porque quando a gente entende quem Ele é, apesar de Pedro ter ido lá, voltado depois a pescar, Jesus vai lá e pega de volta. E Pedro se torna um dos principais para que o Evangelho chegasse até nós. Nós estamos aqui porque Pedro fez a parte dele também. Porque essa revelação guardou o coração de Pedro. A Bíblia fala que quando Pedro volta a pescar, Jesus aparece e ele fala assim, acho que para João, fala assim, ei, não estava queimando o nosso coração que era ele? Era a revelação, ele tinha essa revelação. E eu achei interessante a primeira música do louvor, a começar com uma música que fala, quem é esse que vem nos abraçando? Eu falei, nossa, Jesus. Por quê? Porque é essa revelação que precisa estar em nós. A gente precisa entender quem Ele é. E eu quero, apesar dessa revelação ser enorme, eu ficaria aqui uma noite inteira pregando, eu quero te dar 5 respostas para essa pergunta. Dentre tantas. Quem é Ele? E a primeira está nesse texto que nós lemos de Mateus, que fala, Pedro fala, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a principal revelação. Porque queria dizer, Jesus, Tu és o Messias que a gente esperava há tanto tempo. Tu és o Salvador. Naquela época, imagine naquela época, você se imagine naquela época, ele era um homem. Jesus, filho do carpinteiro. Ele estava lá como homem. Hoje a gente tem revelação aqui. Mas ele estava lá. E de repente, Pedro, eles falam assim, a gente está tantos anos esperando esse Messias. É assim como a volta de Jesus, a gente está esperando. Você está esperando a volta de Jesus? Se acontecer agora, daqui tipo 1 minuto e meio. Aí aquele, meu Deus, chegou. É algo que a gente espera há muito tempo. E aí Pedro fala, Tu és o Cristo. Cristo significava o ungido, o Salvador. E essa é a principal revelação que eu e você temos que ter. Jesus, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Salvador. O Senhor é a promessa cumprida. Ele é a promessa cumprida. Jesus é aquele que deu a sua vida por nós. Às vezes a gente bate tanto isso, e eu achei tão sensacional a oferta em cima de um texto tão básico, que a gente bate tanto, o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou de tal maneira que a gente nem presta atenção no que a gente está falando. E a revelação de quem é o Cristo é a mesma coisa. Ele é o Salvador. Sabe o que isso significa? Que por meio dele a gente não vai para o inferno. A gente tem o nosso pecado perdoado. Apesar da gente ser falho e de pecar todos os dias. Ele é o Salvador da nossa alma. Ele nos tirou das trevas. Ele morreu na cruz por nós. Ele é o Cristo. Então,
Essa é a principal revelação de quem ele é. Ele é o Filho de Deus. E o interessante é que Jesus sabia disso. Jesus pergunta para os discípulos. Tá, e aí? Ele não estava fazendo uma pergunta do tipo assim, deixa eu tentar descobrir para ver se é isso mesmo, se Jesus fala comigo, se Deus fala comigo, Deus Pai, que é isso. Não, ele sabia quem ele era. E tanto ele sabia quem ele era, que Satanás sabia também. Se você vai lá para Mateus 4, a gente não vai ler, mas na tentação de Jesus, a tentação foi baseada na identidade de Jesus. Satanás pergunta, se você é filho de Deus, então pede para se joga daqui, ó. Se você é filho de Deus, como você está dizendo, era a identidade que mexia. Por isso que a identidade é muito importante, não só para nós, como a gente entender a identidade dele. E também a nossa, porque a partir do momento, João fala que a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser filho de Deus. Então é a sua identidade também. Não só a dele, mas a nossa também. Segundo, então Jesus é o Cristo. Eu estou só nos versículos tranquilos, que você conhece. João 14:6. Jesus fala sobre... Jesus falou muitas vezes sobre quem ele era. Nesse texto, em João 14:6, ele fala assim... E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção no que a gente está falando. Ele é um caminho, ou seja, não existe outro. Não existe outro caminho se não for Jesus. Só tem um jeito de chegar no Pai. E é por Jesus. Ele é a verdade. Toda a verdade está nele. Ele é a verdade. Então significa que tudo que ele fala é verdade. Ele é a verdade. Então, tudo que está na Bíblia a respeito dele é verdade. Então, se ele dá uma palavra para você, adivinha o que é? Verdade. Se ele fala para você, ó, converte-te tu e eu converterei a tua casa, é verdade. Se ele fala que ele é bom, é verdade. Toda a verdade está nele. Então, todas as promessas de Deus são verdade. Tudo que ele falou já para você, ele já te deu alguma palavra? É verdade. Porque toda a verdade está nele. E além de toda a verdade estar nele, ele também é a vida. Então, você quer ter vida? Só tem um jeito. É ele. É só por ele. Não tem outra maneira. Então ele é a vida está nele. Por isso que ele fala em João 10:10. O ladrão vem só para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, porque ele é a vida. Então quando você tem ele, você tem a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Terceiro, Mateus 1:23. Vamos ler lá o que fala Mateus 1:23. E é um texto, Mateus traz muitos textos de Isaías, né, do Velho Testamento, então fala assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de... que significa Deus conosco. Então ele é o Emanuel. Sabe o que isso significa? Que ele é com você. Gente, às vezes são verdades que a gente vive na correria e a gente esquece delas, né? Sabe o que isso significa? Que ele está com você o tempo todo. Ah, mas aqui nem era ele falando. Ah, então tá bom. Então vamos lá para Mateus 28, versículo 20, que é aquelas últimas palavras de Jesus antes dele subir, quando ele fala para você ir pregar o evangelho, e ele fala assim, e assim
eu estarei permanentemente com vocês até o fim dos tempos. Então ele é o Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é Deus comigo e ele é Deus com você. Isso significa que não importa o que você estiver passando. É na vida, ele é com você. É na doença, ele é com você. É na saúde, ele é com você. É no dia bom, ele é com você. E no dia mal também, ele é com você. Porque ele não deixa você. Ele é Emanuel. Ele é Deus presente. Ele é o tempo todo com você. Às vezes a gente precisa lembrar o nosso coração. A gente precisa lembrar a nossa alma. A gente precisa lembrar a nossa mente. Eu gosto quando o salmista fala: quieta a alma. Ei! Porque a nossa cabeça é assim: acho que Deus não me ama mais. Acho que Deus me abandonou agora. Acho que Deus não está comigo, não. Nossa, olha aí, ó, tá tudo dando errado. Aí você precisa lembrar: ele é comigo. Ele disse que ele era comigo. Ele não disse? Tá aqui, ó. Eu estou com vocês. Ele disse, não disse? E quem que é a verdade? Ele é a verdade. Então, se ele disse que ele vai estar com você, ele vai estar. Mesmo que você não sinta, mesmo que você pense que não, nada disso muda o fato de que ele está com você. E ele está com você o tempo todo. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, e enquanto você dorme. O Salmo 121 diz que o guarda de Israel não dorme e nem cochila, porque ele não fica, ops, ai, esqueci ali, ai meu Deus, não, é meu Deus, ele não fala porque é ele mesmo, né? Ai meu eu esqueci ali da Carolina agora um pouquinho, ai, ele não faz isso. Ele é com a gente o tempo todo. Ele não tem aquela... A gente estava conversando com a Clarice ali atrás sobre filhos, né? E se você tem filho, a gente vai aprendendo, né? Ainda mais como jornalista, que tem hora que você tem que deixar que Deus cuide. Porque a gente foi no Beto Carreiro ontem. Você acha que eu não apavoro? Apavoro, mas eu vou fazer o quê? Vou proibir de ir? Aí na hora que eu olho para trás já não estão mais, agora que são grandes, pequenininho, quem tem bebezinho, sabe o que é? Se tirou milésimo de segundo acontece alguma coisa, é impressionante. Aí eu aprendi, falei, Deus, até onde eu vou, tudo bem, eu cuido, né? Porque o Senhor me deu para cuidar, mas tem hora que é, Senhor, cuida lá. Cada vez que vão descer, ontem não, porque eu não fiquei muito com elas. Mas em fevereiro a gente foi para um parque aquático. Cada descida naqueles tobogã, eu ficava embaixo. Jesus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, não deixa eu bater cabeça. Senhor, ai meu Deus, não deixa voar, vai que voa daquele lugar. Intercessão. Porque a gente tem que ficar cuidando. Mas aí eu lembro que Deus está cuidando delas. Deus está onde eu não estou. E com todo o cuidado que a gente, no nosso amor, se você tem filhos, se você tem alguém que você ama, você cuida. Porque óbvio que você cuida. Ainda pode acontecer. Virou pro lado, caiu, deu com a cabeça na parede. Com todo amor, a gente acontece, derruba da cama, faz tudo. Por isso que precisa confiar nele. Ele está cuidando. Ele é conosco, mas ele é com os nossos filhos também. Ele é com a gente. Quarto ponto. Esse é o... Então eu estou indo numa ascendência. Esse é o... Vou ler um texto, vamos lá para o texto, depois eu falo. Inclusive o Eli hoje está muito... Ele falou sobre esse texto já. Apocalipse 1, versículo 8. Mais uma vez Jesus falando dele mesmo. Que ele já tinha ressuscitado já no Apocalipse, e ele fala assim, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso, é o quarto ponto. Ele tem todo o poder. Todo o poder significa todo o poder. Então ele pode parar vento? Pode, ele tem todo o poder.
Ele pode mandar a tempestade falar, tempestade parou. E a tempestade para. Ele pode curar? Pode também. Ele pode dizer para uma pessoa que está cega, eu quero que você veja. Para um leproso, não, está curado, pode ir. Para um paralítico, levanta e anda. Ele pode falar para um Lázaro, gente, 4 dias morto. Lázaro, vem para fora. Ele é o Todo-Poderoso. Então ele pode fazer absolutamente tudo. Doença nenhuma é maior que ele. Absolutamente nada, nem a morte conseguiu vencê-lo, a Bíblia fala. Nem a morte segurou ele. Então há um poder sobrenatural sobre ele. Ele é o Todo-Poderoso. Então eu não sei o que você precisa, mas eu tenho uma certeza. Ele pode. Ele pode. Nem precisa me falar. Eu quero só te dizer. Ele pode. Assim, por isso que ele falou, olha, vamos lá para o outro lado. Mas Jesus, a gente vai morrer. Olha aqui, está chovendo. Está entrando água no barco. Eu falei que a gente ia lá para o outro lado. Eu sou a verdade. Eu estou com vocês. Está tudo lá naquela passagem. Tá bom, vamos lá, calma, ventos. Vem, Pedro, vem andar aqui sobre as águas. Como assim, Jesus? Não pode andar sobre as águas? Pode, comigo pode. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas a gente precisa lembrar disso todos os dias. Senhor, o Senhor pode. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele é bom também. Isso que eu nem falei do bom, mas eu gosto de falar. Ele é bom. A gente precisa lembrar que Ele é bom. Porque no meio da tormenta a gente fala, acho que Deus não me ama não. Acho que Ele, dessa vez deu ruim. É engraçado, né? Como que a gente pode... Eu me coloco, porque eu sou a primeira nessa fila. Deus já fez um monte de coisa boa pra gente. Deus já fez um monte de milagre. Aí quando você precisa de um, você fala assim, ai meu Deus, acho que Deus não vai me ouvir. Não, mas Ele já fez um monte. Nele tem abundância, não tem isso. Ai, ora, era só 5, Eliezer. Deu, agora você já pegou. Não vai poder mais. Não existe isso nele. Então, o quinto, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Ou o quarto, desculpa. E o quinto, João 6, versículo 35. Esse texto de João 6, aqui você pode tirar outros milhares de pontos, porque ele fala que Ele é o pão do céu. Mas o versículo 35 diz assim, diante disso, Jesus ministrou-lhe, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, jamais terá fome. E aquele que crer em mim, jamais terá sede. O quinto ponto é, Ele é suficiente. E esse fecha absolutamente todas as coisas. Porque Ele ser suficiente quer dizer, Ele é tudo. Quando você tem Ele, você não precisa de mais nada. Você tem tudo. Mas você precisa ter a revelação de quem Ele é. Para ter a revelação, você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Não existe outra forma de você ter a revelação se você não tiver em comunhão com Ele. A Bíblia fala, a música que a gente cantou, a primeira música do Morada, que fala, e ao partir o pão, os nossos olhos se abriram. Sabe por que os olhos se abriram? E eles reconheceram. Quando você reconhece, é porque você já conheceu. Você reconheceu. Porque eles sabiam quem Jesus era. Eles já tinham tido relacionamento com Jesus. Eles conheciam aquele jeito. Eles conheciam aquela voz. João 10 fala que eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me conhecem
pela voz. Só que só tem um jeito da gente conhecer Ele, pela voz, ouvindo a voz dEle. Só tem um jeito de conhecer o que Ele fala, é lendo a Bíblia. Só tem um jeito de conhecer o que passa no coração dEle, é passando tempo com Ele. Não existe outra forma. Você só conhece uma pessoa quando você anda junto com ela. E você só conhece a suficiência dEle quando você anda com Ele. E aí você entende, quando você entende a suficiência, que daí eu não preciso de mais pão, eu não preciso de mais água, eu não preciso correr atrás de tantas coisas, porque Ele é suficiente. Ele é o tudo. Ele vai fazer milagre? Vai, porque faz parte do caráter dEle. Ele vai cumprir, Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai perdoar pecado, vai tudo. Tá tudo no pacote. Ele não escolhe uma coisa, tá tudo no pacote. Mas Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então se eu tenho Ele, mesmo que eu não tenha uma cura, eu tenho Ele. Mesmo que eu esteja numa situação complicada, que eu esteja passando por um momento ali bem turbulento da minha vida, eu tenho Ele. E a gente precisa aprender a relacionar com Ele de maneira que a gente entenda que tudo que a gente precisa está nele. A transformação, o pedido de oração, o nosso clamor, o amor, tudo, a paz, está tudo nele. Ele é suficiente. Eu quero terminar lendo um texto de Colossenses, capítulo 1. Versículos 13 ao versículo 20. Fala assim, ó. Tá falando de Jesus, né? Na minha Bíblia, inclusive, tem um subtítulo que fala assim: a suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isso é, o perdão de todos os pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Por isso Ele é tudo. Por isso Ele é suficiente. Porque nele habita a plenitude. E por intermédio dele, de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Jesus é suficiente. Jesus é tudo. Jesus é absolutamente tudo. E eu quero te levar nessa noite a entender que você precisa se relacionar com Ele. Que você precisa conhecê-lo verdadeiramente. E ter a todos os dias, que essa seja a sua oração todos os dias: Senhor, eu quero a revelação de quem o Senhor é. Eu quero mais de quem o Senhor é. Mais do que bênção. Mais do que coisas que Deus pode nos dar. Nós precisamos, para parar de falar, nós precisamos de Cristo, de quem Ele é. E eu queria que você fechasse os teus olhos. Você vai cantar aquela música? Eu pedi hoje pro pessoal, eu achei que eles iam colocar, mas o Neto vai cantar. E eu queria que você prestasse atenção, talvez você não conheça essa música. Mas é uma música que fala exatamente sobre essa frase. Quem é Ele? Senhor, nós queremos te conhecer.
Ah, Pai, nós queremos demais dessa revelação de quem o Senhor é. Porque o Senhor é suficiente para nós, mas nós precisamos nos achegar ao Senhor. Nós queremos te conhecer, Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós queremos viver nessa verdade. Nós queremos a revelação de quem o Senhor é. Sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos que ainda não te conhecem, Senhor. Revela-te a eles. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é suficiente. E nós queremos entender todos os dias da nossa vida, com o nosso coração e com o nosso culto racional, Pai, quem o Senhor é. Quem é esse que o vento respeita, que os demônios temem, que o mar acalma. Em toda essa grandeza que o Senhor tem, porque a gente acabou de ler que tudo é para o Senhor. O Senhor está desde antes da criação. Tudo foi criado para o Senhor Jesus. E ainda assim, o Senhor escolhe morar em nós. O Senhor escolhe ter um relacionamento conosco. O Senhor tem o louvor de todos os anjos, mas o Senhor quer o nosso. O Senhor tem todo o poder, e a Bíblia fala que as pedras cantam. Mas o Senhor quer a nossa boca falando. O Senhor quer se relacionar conosco. O Senhor quer ouvir a nossa voz. O Senhor quer conhecer o nosso coração, mas que a gente derrame o nosso coração para o Senhor, porque o Senhor já conhece. O Senhor quer se relacionar conosco. E nós te louvamos por isso, Pai. Quero ser pecado e não me condenou. No lugar da morte e vida me o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Nós estamos aqui, Senhor, essa noite. O Senhor não precisava morrer por nós, mas a Tua graça fez isso. Teu amor fez isso. O Senhor levou os nossos pecados, mesmo sem ter pecado. O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. E nessa noite nós queremos render a nossa vida ao Senhor. Dizer, Deus, que nós desejamos ardentemente nos relacionarmos contigo. Nós desejamos ardentemente não te trocar por mais nada. Nós não precisamos de mais nada quando a gente tem o Senhor. Leva-nos a experimentar um novo nível de relacionamento contigo. Leva-nos a experimentar do Senhor mais. Nós desejamos ardentemente te conhecer mais, te ouvir mais, ouvir o que sai do teu coração, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos nos relacionarmos contigo. Nós queremos, ó Pai, estar contigo o tempo todo, Deus. Porque o Senhor é o nosso bem mais precioso.
Tu és o Cristo, nosso Salvador. Mas o Senhor é o nosso Deus. Tu és o nosso tudo. E quando nós temos o Senhor, nós temos absolutamente tudo. Nós rendemos todo louvor, toda honra, toda glória ao Senhor, porque Tu és digno de tudo. E nós dizemos, Senhor, vem sobre nós, fala conosco. Nós queremos estar num relacionamento com o Senhor. Nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não existe outro caminho. Só existe um caminho para se chegar até Deus. E esse caminho é Jesus. E se você ainda não entregou e não convidou Jesus para morar dentro de você, porque a Bíblia fala que essa é uma decisão que nós devemos tomar. Nós devemos crer no nosso coração. Nós devemos confessar com a boca que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Eu quero te convidar a, como igreja, repetir uma oração comigo. Falando, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero reconhecer o Teu senhorio sobre a minha vida. E eu reconheço que só através de Ti eu chego no Pai e tenho salvação. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu reconheço que sou pecador. E eu preciso de Ti. Entra na minha vida. Faz morada no meu coração. Seja o meu Senhor. Seja o meu Salvador. E eu quero me relacionar contigo todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero saber se alguém aqui fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para morar dentro do seu coração. Faz assim com a sua mão. Essa é a oração mais importante da sua vida. E é uma oração que às vezes a gente pensa, já fiz isso, né? Que todos os dias a gente pode fazer. Que todos os dias a gente pode tentar trocar Deus por alguma coisa. Fala, não, Jesus, volta aqui para o primeiro lugar. Ele precisa e Ele deve ser o primeiro lugar nas nossas vidas todos os dias. Amém. Deus abençoe você.